noite, América. Boa noite, Ricardo. Deu certo. Que espetáculo. É sempre uma surpresa. E olha aqui, o Emetro está aqui, vai ser legal porque a esposa dele também vai se beneficiar com essas informações, reforçar o sistema imunológico. Enfim, é uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha. E essa live já vai continuar na próxima live. Fique conosco, participe, faça perguntas, porque a próxima live está linkada com essa. O conjunto das duas realmente farão diferença na sua vida. Mas, Ricardo, enquanto isso, tá, me fala o seguinte: como é essa história da pessoa deitar na cama, mas depois de um tempo acordar e acordar cansado, cansada? Me fala mais sobre essa coisa que está ficando cada vez mais comum no Brasil e no mundo. É, Essa isso, cansaço das pessoas. isso é algo que é muito preocupante, porque com o mundo agitado, boa noite para você que está se conectando, boa noite para você que está assistindo a gravação, e seja bem-vindo a nosso encontro semanal, toda segunda-feira, 19h30. Eu sou o Dr. Ricardo Valdés, especialista em protocolos de transformação mental, corporal e financeiro. E vamos hoje falar um pouco do sono. Tem muita gente que acha normal que dormir e acordar cansada. Isso é preocupante porque que se torne comum não quer dizer que seja normal. E certa vez eu escutei que de um especialista que se você está precisando melhorar o estilo de vida, melhorar hábitos de alimentação, melhorar sua vida em geral e principalmente emagrecer, a primeira coisa que precisa ajustar é o sono. Então, esse é um pilar dentro dos 5 pilares que norteiam a nossa saúde, que se um deles está desalinhado, desequilibrado, nossa saúde vai estar com um problema. Isso aí é um fato. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar um pouquinho de algumas coisas e se você ficar até o final, vai receber algumas dicas que vão ser valiosas para você aproveitar logo hoje. Na verdade, amigo? E você pode também ser generoso. Vamos pegar uns 30 segundos, pegar o seu dedãozinho e tem um aviãozinho do lado direito aí do Instagram e mandar para pessoas que você respeita, que você ama, porque hoje você poderá melhorar o sistema imunológico, poderá aumentar a sua produtividade, aumentar a sua atenção e até o seu desfrutar da vida. Tá? Então vamos lá. Deixa eu mandar aqui convidar. Aproveite. E se você já se viu acordando cansada, mesmo dormindo várias horas, comenta aqui, eu não descanso, para saber como é que está a sua vida e para saber como podemos te ajudar. Muito bem, isso realmente é importante. Agora, além disso, gente, eu quero que você pense no seguinte: num dia que você realmente não acordou bem, ou num dia que você realmente acordou cansado, cansada, ou num dia que você realmente não conseguia se concentrar, será que isso não tem relação com o sono? Pense nisso. Tá? Quais são os maiores detalhes, os maiores impactantes realmente nessa questão do, do bem-estar? Olha, por exemplo, esse final de semana eu fui para um casamento comunitário. Nunca tinha ido para um casamento comunitário. Graças a Deus, sou muito convidado para casamento. Mas casamento nunca tinha sido. E foi um espetáculo. Um espetáculo, inclusive, de fé, de solidariedade. Foi muito legal mesmo. Só que eu cheguei em casa depois da 1 da manhã. Tá? E aí, o que é que aconteceu? Eu, na verdade, me programei para acordar um pouquinho mais tarde, no domingo, mas eu acordei lento, pesado. Tinha um texto para ler que eu tinha reservado para o domingo. Eu digo, não vou fazer isso agora.
Só fui voltar ao normal no domingo à tarde. Ou então, aquele final do mês que falta lá algum dinheirinho para algumas contas e você começa a ficar ansioso, ansiosa e já não dorme direito. Quais são os impactos que isso tem no seu dia a dia? Ou ainda, você escolheu assistir aquele filme de ação, tá, na sua TV ou no seu streaming e dormir um pouco mais tarde, mas ainda com os tiros na cabeça, até a emoção na cabeça. Como é que você acordou no dia seguinte? O Ricardo vai continuar com outros exemplos, porque isso, daqui a pouco a gente vai juntar e vai chamar de higiene do sono. Tá? Então, Ricardo, o que acontece com o fígado, coração, cérebro, rim, com esses estímulos exagerados antes de dormir e o que mais a gente acaba sofrendo ou dormir pouco ou dormir mal? Uma das coisas que a gente precisa entender é que existe umas horas de descanso que todo mundo já escutou que existe um período, não? Durma de 6 a 8 horas, ou de 7 a 9 horas. E a pergunta que não sei se você já sabe, né, por que desse período, dessa quantidade de horas, né? Porque existem fases do nosso sono que são responsáveis pela reparação hormonal, cerebral e muscular. E muitas mulheres não conseguem entrar profundamente nessas fases. Eu não vou entrar em detalhes nessas fases, que são 4 fases, que é a fase número 1, adormecimento, ou seja, o sono, começar a dormir, sono leve, sono profundo e o sono REM. As mais importantes são o sono REM e o sono profundo e o sono REM, que é onde se faz a reparação desse tecido, onde se produzem hormônios no sono profundo, onde se produzem a reparação completa, hormônio do crescimento, que é o crescimento muscular, e no sono REM é a limpeza cerebral, onde se fixa na memória, onde se consegue melhorar essa energia mental. E se essas fases não se conseguem, então o problema não é quantas horas eu durmo, mas a qualidade das fases do meu sono. Isso pode ser feito de uma maneira que, mais adiante, nós vamos explicar como você pode fazer essa análise ou esse acompanhamento para determinar a qualidade do sono. Repito, uma coisa é a quantidade de horas e outra coisa é a qualidade. Por isso que o que a Mika falou do que acontece com o corpo, que é a explicação. Falha em alcançar essas fases. Então, cada fase dura entre 1h30 a 2 horas. Entre 90 minutos e 120 minutos. Daí que, se você suma tudo e você completa, vai ter entre 6 a 8 horas, 7, 9 horas mais ou menos. E é de onde sai esse cálculo de quantidade de tempo de sono. Agora, o mais importante é a qualidade. Tem muitas pessoas que pegam um sono muito rápido, entram logo no sono profundo, passam rápido pelo sono leve ou fazem um sono leve. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Aí existem fatores, né, que vão afetar a qualidade desse sono e vão afetar a produção de hormônios, a saúde do fígado, como a Mica falou. Tem pessoas que existem até protocolos de sono. Atletas de alta performance, como LeBron James no basquete, o nadador Michael Phelps, ele tinha um treino, uma sessão de treino muito intensa. Inclusive, a alimentação dele era de 10.000 calorias diárias. Só que o sono dele era respeitado e era o período que o corpo ia se recuperar de tanta intensidade de treino. Cristiano Ronaldo também tem uma rotina de sono muito bem organizada, bem estruturada. Eles até conseguem dormir. Existem várias estratégias que a gente não vai entrar nesses detalhes hoje, né? De dormir algumas poucas horas que já recupera o sono. Inclusive, até tem uma estratégia do exército americano que eles passam muitos dias, às vezes, em vigia, né?
e eles têm uma estratégia para pegar o descanso, para fazer o que seria o reset para melhorar a energia e continuar numa missão que eles têm, né? Acho que são poucos minutos eles conseguem. Como? Isso aí é para outros. Ah, mas não vamos complicar muito o pessoal com isso. Outro, esse é para outro momento, né, América? Mas essa ideia de que a pessoa pensa que dormiu X horas, 9 horas, 8 horas e acorda cansado, é comum. Por quê? Porque não alcança as fases do sono. E, por exemplo, se você acordou de manhã, assim, de madrugada, tem uma pessoa que ele dormia muito mal. Lá na nossa loja, ele chegava dormia 9 horas e 2 horas da manhã já estava acordado e não conseguia dormir mais. Quando ele começou um dos nossos protocolos de acompanhamento, ele passou a dormir a noite toda. Teve um dia que ele mesmo se surpreendeu. Porque o que acontece quando você acorda de madrugada? É como se você estivesse fazendo um reset no computador, no cérebro. Acontece um reset. E se você parou, ou seja, acordou, você vai, para dormir, volta tudo de zero de novo. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E aí que está que a pessoa não consegue completar esses ciclos e acorda cansado. Essa é a explicação mais simples que você pode entender da maneira mais prática, né? É o computador. Quando você está trabalhando, o computador você aperta o botão de reset, resetou. Quando ele reinicia todos os processos. A mesma coisa é o sono. Muito bem. Agora, olha só. O que você vai anotar aí, ou quando você rever a live, a gravação, ou agora? O sono, ele não é fechei o olho, estou dormindo, abri o olho, estou acordado. Ele começa no sono leve, depois tem o movimento rápido dos olhos, como olhos eye em inglês, rapid eye movement. Uhum. Então, isso é geralmente quando eu e você estamos sonhando. E já foi feito. Olha, o ser humano ele está meio avançado em relação a sono, tá? Então, se você não sonhar, sua qualidade de sono não é boa. Mas, amigo, eu nunca sonho. Não, você nunca lembra dos sonhos. Uhum. Se você é uma pessoa saudável, você sonha todas as noites. E só para arredondar, vamos supor que o seu ciclo de sono é como o meu. O meu é aproximadamente 90 minutos. Então, se eu vou dormir 7 horas e meia, o ideal é que no último ciclo de sono eu esteja no sono leve na hora em que eu vou acordar. Tá? Então, eu ensino para os meus mentorados como programar esses ciclos. Porque já aconteceu comigo, já aconteceu com você, de você ser acordado na hora que você estava com sono profundo. Ou então, na hora que você estava com sono REM, e aí você acorda assustado, de mau humor, impacta a tua manhã, ou sei lá, a tua tarde, a hora que você acordou. É terrível. Inclusive, eu estou comprando mais um computador de pulso para analisar ainda com mais precisão o meu sono. Isso não é fundamental. Tá? No final, eu vou dar um livro que você pode ler e aprender melhor sobre o sono. Não é sobre o sono, é sobre como relaxar durante o sono, né? Me corrigindo. O livro é Relaxa e Viva Feliz. Mas o ponto é o seguinte: você já dizer para você mesmo a hora que você vai acordar e, de preferência, a maioria das pessoas funciona em blocos de 90 minutos, tá? A maioria. Então, se são em blocos de 90 minutos, você vai dormir 6 horas ou, mais 90, 7 horas e meia. E a maioria de nós não precisa, dos adultos, tá? Não precisa mais de 7 horas e meia. Por outro lado, se você dorme meia-noite, 1 da manhã, você acaba espremendo esses ciclos de sono. E isso tem realmente efeitos ruins em todos os sistemas. Antigamente,
Eu tenho 57 anos, quando eu tinha 20 anos, o pessoal dizia: ah, você dorme quando você morrer, você dorme, dormir é perder tempo. Que negócio é esse de você ficar passando tempo sem dormir, aliás, dormindo, né? Um terço da vida no colchão. Se você não dormir, é aí que você não aproveita a vida. Você percebeu que muitos momentos bons e valiosos da sua vida, você realmente estava descansado, estava pleno, descansada, estava pleno, se sentindo bem, se sentindo no momento presente. E muitos momentos ruins, você estava ansioso, ansiosa, perturbado, perturbada. Então, não adianta. Se você não investir tempo e energia para você dormir melhor, as coisas não funcionam bem. O Ricardo vai comentar algumas coisas sobre isso e a gente já vai entrar direto na parte que você vai melhorar o seu sono. Uma das coisas que as mulheres ficam preocupadas, né, é que não entendem o porquê esse cansaço de manhã e principalmente depois dos 40 anos. O corpo vai envelhecendo e também acontecem mudanças no sono. O ritmo de trabalho, a modernidade, faz uma cascata de eventos dentro do nosso corpo, do corpo da mulher principalmente, né? 40 mais, que é o público que normalmente estamos acompanhando. Existe uma queda hormonal, das taxas hormonais, a menopausia, enfim, tem processos metabólicos que se alteram. Alteração da melatonina, mais sensibilidade ao estresse, o estresse também. Eu costumo dizer que os 5 pilares estão bem relacionados um com o outro, né? A ingestão de água, e sempre é bom repetir esses pilares: ingestão de água, alimentação, controle do estresse, sono e atividade física. Só que os dois que estão intimamente relacionados, que afetam tudo, é o estresse, controle do estresse e o sono. Se você está estressada, você vai ter um sono ruim. Se você tem um sono ruim, vai acabando com estresse. Então, tem uma relação bem direta os dois pilares que muitas vezes a pessoa não entende por que está acontecendo. E é bom que você observe os detalhes, como sempre decimos para os nossos clientes e alunos, né? Observe como o seu corpo responde aos estímulos. Estímulos, seja alimentação, seja atividade do dia a dia, do trabalho, da casa, o estresse. Como é que, se eu estou dormindo mal, o que está me afetando o dormir mal? Será que eu estou fazendo a rotina do sono? Já já vamos falar disso, né, amiga? Tem vezes que o corpo está pedindo socorro e a pessoa não entende. Eu, por exemplo, essa semana, eu tive um amigo, um homem, né? Que ele passou por algumas dificuldades, um grande amigo, irmão aqui no Brasil, aqui em Bahia, e ele não estava dormindo, não estava conseguindo dormir. Isso afetou tudo. E ele é uma pessoa que trabalha, tem um bom trabalho, tem contato com a natureza, porque ele tem uma casa na roça, e eu recomendei algumas dicas para ele fazer, né? E já está fazendo. E mesmo assim, malhando, uma alimentação adequada, ele passou por um estresse, por uma situação pessoal, que afetou tudo, inclusive o sono, intestino desregulou tudo, ou seja, vira tudo de ponta cabeça. E são esses detalhes que precisam ser observados para que você consiga ajustar. E, como sempre falamos, sozinha você consegue. Agora, quando você tem um acompanhamento de alguém que já tem um passo a passo de como você pode ir mudando esses hábitos e melhorando cada um dos 5 pilares, a jornada é melhor. E você vai mais longe e alcança o resultado mais rápido. A gente pode falar isso, né, amigo? Mais rápido mesmo. Então, eu já vou contar uma história para depois já dar a primeira dica para você. Inclusive para quem quer emagrecer. Há uns 15 dias atrás, uma mentorada minha disse que na região dela os negócios não estão indo bem, tá? No interior do Paraná. E que ela me disse lá, estou, tá tendo um problema na cidade dela,
e que o ramo dela não está indo muito bem. Aí eu perguntei para ela o que, que ela ia fazer. Por quê? Porque quando você dá uma solução pronta para a pessoa, como eu vou dar algumas soluções prontas para vocês daqui a pouco, às vezes a pessoa não valoriza. Mas quando a pessoa pensa numa solução dela mesma, aí ela valoriza. Aí o que, que aconteceu? Ela pensando o que, que ela ia fazer, ela disse: eu vou, aqui no Paraná está ficando gelado, frio, as pessoas se. E eu lido com bem-estar, lido com controle de peso, lido com nutrição, e as pessoas se cobrem com casacos e comem chocolate e doce. Né? E eu vou construir o meu novo resultado. Eu vou emagrecer no inverno. Eu digo, muito bem, parabéns. Então começa. Inclusive, ela já está emagrecendo. Aí eu perguntei, né? Eu moro em Belém do Pará. O pessoal aqui de Belém do Pará tem uma promoção lá daquela nossa live do Detox, de quem compra o Detox ganha também uma bioimpedanciometria, uma análise, é super legal. Então, quem quiser, aproveita, porque é por tempo limitado. Eu vou viajar para o exterior agora, dia 11, então é até dia 10. Mas qual é o ponto, gente? O ponto é o seguinte: como é que você, Amilcar, aí em Belém, que é quente, tá, vai emagrecer? E eu já estava mexendo vários parâmetros. Eu digo, eu vou mexer nos próximos 10 dias só numa coisa. Só numa coisa. Por que, amigo? Só uma coisa? Não, porque a gente pode mexer no que a gente vai ser live da semana que vem, que é atividade física. É super fácil para a maioria das pessoas mexer na atividade física. Só que alguns cansam ou não fazem direito e aí não tem o resultado consistente. Eu vou mexer só numa coisa. Eu vou mexer no sono. Então, qual foi a primeira coisa que eu mudei quando eu decidi que eu ia emagrecer mexendo no sono? Eu ia definir um horário para dormir. Tinha dias que eu dormia 10 horas, tinha dias que eu dormia meia-noite. Então, eu vou definir um horário para dormir. 23 e 20. Mas, amigo, tu disse que a gente deve dormir antes das 10. Mas se eu definisse 10 horas, eu não ia cumprir todos os dias. Por exemplo, hoje é um dia de live, fico atendendo gente depois da live, etc. É o tipo do dia que eu não durmo às 10 horas. A não ser que eu faça um esforço muito grande. E, gente, nenhuma das dicas que a gente dá para vocês deve ser de esforço muito grande. Um esforço muito grande é difícil você manter. Então precisa ser uma iniciativa, um esforço. Ok. Então, basicamente, pessoal, esses últimos 9 dias que eu comecei a dormir, 23 e 20, 23 e 22, 23 e 24, 26 e 25, eu emagreci. Eu eliminei praticamente 2 quilos, mas vamos colocar, tá? 1,5 kg e 0,2% de gordura. Agora que tu tem coragem de falar que tu eliminaste 0,2% de gordura? Porque a maioria das pessoas, quando emagrece 1,5 kg, aliás, quando fica 1,5 kg mais leve na balança, perde músculo e ganha gordura. Tá? Então eu nem anotei quanto eu ganhei de músculo. Eu ganhei massa muscular também, acho que eu ganhei quase 1%. Tá? Então eu realmente emagreci. Fazendo o quê? Dormindo no mesmo No horário. mesmo horário. Noite, com exceção de sábado à noite. Olha só que coisa incrível. Então, essa é a primeira grande dica para você. Defina um horário para dormir. Agora, se você dorme 1 da manhã, não adianta você definir que vai dormir às 11h30, que você não vai conseguir. Ah, meu, tu já está dizendo que eu não vou conseguir? Não. Comece em estágios de 15 ou 30 minutos. 30 minutos, exato. A hora vai para meia-noite e 30, depois meia-noite, porque senão você dorme 3 dias às 10 da noite e depois vou largar isso de mão. Tá? Então, primeira coisa, defina um horário para dormir. Segunda coisa, faça um ritual para dormir. Para eu dormir 11h20, eu vou para a cama
10h20. Aí diminuo as luzes, tá? Eu reli esse livro que eu digo para você comprar. A editora não está me pagando nada, tá? Relaxe e Viva Feliz, tá? Da doutora Núbia Maciel. Então, você vai aprender a relaxar antes de dormir. Mas também que eu vou dormir, vou relaxar. Mas esse que é um dos pulos do gato. Você ser relaxante antes de dormir. Inclusive, eu vou fazer aqui 30 segundos, tá? Você inspira, segura e solta profundamente. Inspira, segura e solta profundamente. Última vez, mas é bom você fazer 6 vezes. Então faça umas 6, 7 respirações lentas e profundas antes de você deitar ou quando você já estiver deitado na cama. Encontre um travesseiro que funcione para você. E, gente, travesseiro não é para o ombro, tá? Ele é para a cabeça. Tipo, que o travesseiro no ombro fica tudo torto, tá? Ele é para a cabeça. E, então, eu vou dar 3 dicas depois do Ricardo. Vai concluir e vai falar da próxima live. Um horário para dormir. Relaxe antes de dormir. E já 3 horas antes de você dormir, 99% dos telefones tem a luz âmbar. Você diminuir a luz branca. Tem o night shift, então cuidado dos olhos. Quem tem iPhone com certeza tem, quem tem Samsung com certeza tem, quem tem Motorola com certeza tem. A maioria dos fabricantes já tem. Para o celular não ficar com luz branca. Então, e 1 hora, de fato, antes de dormir, já não tem mais tela. Tá? Para você entrar. A luz branca é luz do dia. Então, o cérebro ativa. Tá? Então, eu dei 3 dicas simples. Agora o Ricardo vai concluir e vai falar da próxima live. Mais umas dicas que eu posso complementar, América, é a alimentação. Tem muita gente que come errado no final do dia, no final da noite, e o ideal seria 2 horas ou 3 horas até antes de deitar, fazer a última refeição e evitar comer alimentos ricos em carboidratos que podem certamente deixar o corpo mais acelerado. Porque isso acontece. Tem um amigo que ele não pode comer nada que seja nem doce, nem carboidratos em geral, principalmente doces. Doces no último horário da última refeição afeta o sono, porque dispara a insulina, dispara o cortisol, e aí afeta todo o ciclo. Quando o cortisol deve estar baixo, que é um hormônio do estresse, e a melatonina deve estar subindo, que é o hormônio de descanso, de reparação, um hormônio antioxidante. Então, a nutrição é uma dica importante. E eu vou até complementar ainda mais. Suplementar. Por que suplementar, Ricardo? Porque tem alguns nutrientes que a gente não recebe na alimentação, que existe deficiência, principalmente aqui no Brasil. E eu vou falar de um deles, magnésio. Saber o tipo de magnésio vai melhorar o teu sono, porque ele é um nutriente que interage diretamente no sistema nervoso, no sistema imunológico, e ele é um nutriente que ajuda a alcançar o sono, relaxar. Com essas duas, complementando as 5 dicas, você já pode começar a praticar alguma delas. E se você é uma pessoa que se sentiu tocada, ou seja, que você entendeu que é importante um acompanhamento, fale com a América, comigo ou com algum dos nossos parceiros que estamos em todo o Brasil, que nós temos um programa perfeito, um protocolo de transformação corporal que vai te ajudar em
9 meses a transformar teu corpo, mas nós pedimos que fique conosco 3 meses pelo menos. 90 dias acontece a mudança. E sempre fazemos neste horário, toda segunda-feira, 19h30, a nossa live de compartilhar informações. E se você gostou, eu te convido que você compartilhe essa. A gravação daqui a pouco vai sair. Compartilhe com parentes, com amigos, até com os inimigos, para que eles fiquem mais saudáveis e não perturbem tanto a nossa vida. E vamos ajudar o nosso corpo a entrar em um modo de estilo de vida saudável. E na próxima semana, o tema vai ser bem interessante, que está relacionado a um dos 5 pilares que eu falei anteriormente, que é a atividade física. Tem muita gente que você já... O tema do nosso próximo live está relacionado com exercício. Você deve ter visto muitas pessoas que treinam e a balança e a mudança corporal que desejam não acontece. Então, esse vai ser o nosso tema da próxima semana e você pode se beneficiar com essas informações e participar. Já já a Mica vai falar a última coisa, se tem alguma coisa a mais. Eu parabenizo você por estar aqui e se está assistindo a gravação, deixe os seus comentários aqui, a pergunta. Eu não descanso, que nós entraremos em contato para te ajudar. Olha, a Daiane perguntou qual é o horário para consumir de magnésio. Daiane já tem, no mercado, tem mais de 20 diferentes misturas de magnésio, tipo de magnésio, etc. Tá? A maioria deles você toma à noite. Não precisa ser 5 minutos antes de ir para a cama. Toma à noite. Tá? Então, e aí mande de repente um direct para mim, para o Ricardo, para a gente conversar mais sobre isso. Tá? E, veja bem, existem também alimentos que têm mais magnésio. Apesar das nossas terras brasileiras, você às vezes pega aquele alimento rico em magnésio, como o caso do castanho do Pará, que tem algum magnésio, mas às vezes nem tem tanto, porque, enfim, as Não são nossas terras terras volcânicas, né? têm magnésio. Tá? Então, segunda-feira, a gente espera vocês na live sobre se está treinando de mais ou de menos. Excelente noite. Boa Divulgue. noite, parabéns por estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.